Boa noite, eu sou o Felipe e a gente vai apresentar o trabalho sobre ensaio pressiométrico. O ensaio pressiométrico basicamente é um ensaio que vai medir as características do solo e vai medir a pressão que ele pode estar submetido. A gente vai falar sobre três métodos desse ensaio pressiométrico, que é o de Menard, o diatômetro de alta pressão e o elastométer e LLR. Pode passar. Primeiro, sobre o ensaio de Menard. Ele leva o nome do criador dele, lógico, né? E foi criado na década de 1950. Tanto o de Menard quanto os outros dois, eles são usados para a mesma função, que é o de Menard, no caso, é uma sonda pressiométrica inserida no solo, onde a pressão é aumentada e aí essa sonda mede a pressão que está lá naquele momento no solo. Pode passar. Já o diatômetro de alta pressão ele foi criado por outra pessoa, que no caso é o Hughes e Irving. No caso, eles criaram em 1980. É usado para basicamente a mesma coisa. O que muda é que não tem a sonda, mas é usado para medir os deslocamentos radiais da membrana. Pode passar. Agora, o elastométer e LLM, eles são criados por uma companhia japonesa e é basicamente a mesma função do anterior, do atômetro. Pode passar. Agora falando sobre o procedimento experimental, basicamente falando sobre o de Menard, que é o mais utilizado e mais famoso dentre eles. O processo começa pela inserção da sonda, ligeiramente maior no diâmetro do que a própria sonda mesmo. E aí, após atingir a cota do ensaio, ele é retirado, né, com uma pressão de forma radial, inserido a água e o nitrogênio pela central. E essa pressão e expansão do volume são medidas e registradas. E aí, basicamente, você se obtém a tensão de formação do solo. Aqui está a imagem demonstrando esse procedimento. Aqui é a central de controle, com a parte de gás e nitrogênio aqui na fonte de gás, a sonda pressiométrica fazendo esse ensaio aqui e o maquinário que controla tudo isso. Pode passar. Os equipamentos utilizados são uma sonda pressiométrica, a central, que basicamente faz esse preenchimento de água e também insere o gás. A parte da fonte de gás também é um pouco externa. As membranas da borracha, que transmitem essas pressões da parede. E os transdutores de deslocamento. Basicamente, esse ensaio ele é aplicável em quais tipos de solo? Naqueles que têm argilas, siltes e com rochas brandas. E a aplicabilidade também depende do tipo de solo também. Basicamente, as principais características que você obtém fazendo esse ensaio é a deformabilidade do solo. Você também consegue determinar o parâmetro como o módulo pressiométrico e também a pressão limite e o coeficiente de empuxo, considerado, como já falei, um dos melhores ensaios e os mais utilizados. Algumas normas que é necessário a gente saber para a regulação e a montagem desse ensaio de forma correta. Basicamente, a STM D4790, que vai basicamente demonstrar e descrever como é realizado esse procedimento, e a ISO 22476 que é basicamente estabelecendo os requisitos necessários e também demonstrando os equipamentos, a forma de execução e também a análise desses dados que você obtém nesse ensaio. Agora falando um pouquinho das vantagens desse processo de ensaio, né, do Menard. Primeiro a gente tem a medição direta das propriedades do solo, né, que a gente consegue uma medição direta das resistências e da compressibilidade ao aplicar essa pressão no solo. A gente também tem a versatilidade também, ela pode ser aplicada em uma ampla variedade de tipos de solos, incluindo solos argilosos e siltosos. A gente também tem a possibilidade do controle de carga, que a gente consegue fazer esse controle através da central do equipamento. E
a gente tem uma avaliação do comportamento do solo sobre a carga que está regindo naquele solo também. Pode passar. Agora um pouquinho das desvantagens desse procedimento. É o custo e a complexidade de fazer esse procedimento. O custo é um pouquinho elevado por conta dos equipamentos e a complexibilidade devido ao processo do resultado que a gente obtém nesse ensaio ser um pouquinho complexo da gente conseguir entender. A gente também tem a invasividade também do solo, que ele pode ser um pouquinho evasivo na hora que a gente está realizando o procedimento. A gente também tem as limitações dos solos granulares, que eles são um pouquinho coesivos, e nesse processo é um pouquinho difícil de se obter alguns resultados mais precisos. E a gente também tem a interpretação dos resultados conforme eu falei, que é um pouquinho mais complexo da gente conseguir entender a tensão que é desenvolvida ali no solo. Pode passar? Aqui agora a gente tem um vídeo do processo do Menard desde o início, que é o pré-furo, que está acontecendo ali da iniciação da inserção da sonda. E aqui a gente vai explicar um pouquinho do processo desde o início. Aqui a gente conseguiu no teste in situ, utilizado para determinar as características de deformação. Aqui a gente tem a central. E aqui a gente tem o maquinário inserindo a sonda do solo. Então ele é realizado um pré-furo inicialmente para inserir essa sonda. E a partir desse furo a gente consegue inserir a sonda e colocar o equipamento no devido lugar também. Aqui é a descrição um pouquinho mais do ensaio. Aqui é realizado o furo, inserido a sonda e a gente consegue locar todo o equipamento. Aí a gente tem a central de controle de pressão, a fonte de gás e aqui a gente tem a sonda. Aí conforme a sonda que vai se expandindo através da fonte das membranas, a gente consegue obter a pressão e a tensão que é exercida no solo. Porque o processo a gente enche e a gente consegue obter o volume da tensão e a gente consegue traçar a curva pressiométrica que está ocorrendo ali no solo. Aqui também a gente tem a composição da sonda. Conforme vai ocorrendo o volume, aqui a gente tem a célula central, ela tem um pouquinho de água, e a gente tem as células secundárias nas pontas, que são a gás. Aqui a gente vai observar um pouquinho da realização do pré-furo, que é ocorrido. E a gente vem com o maquinário, esse maquinário é um pouquinho mais caro. A gente faz a perfuração do solo e já insere a sonda. Aqui a perfuração é de acordo com o projeto e de acordo com as limitações do solo também. A gente define através de projeto até qual profundidade a gente quer perfurar para realizar esse teste, esse ensaio. Aqui também a gente tem uma outra etapa, que inicialmente é a calibração de todo o equipamento, que é necessário realizar antes de iniciar todo o procedimento, tanto do maquinário quanto da central. Depois de realizado esse processo da sonda, ela é retirada e a gente começa a tirar as membranas laterais para obter os resultados do ensaio. Aqui é aquela ligação do tubo também, depois de retirado do solo. E aqui é a calibração depois do ensaio. E depois a gente obtém os resultados. E é praticamente isso. Aqui, depois que os resultados vêm, a gente consegue traçar a curva
tensiométrico, conforme eu falei. Aí é feita uma análise e conforme a gente obtém a tensão e as propriedades do solo, a gente consegue fazer essa avaliação. Aqui a gente tem a fase de contato, o pseudo elástico e o elástico, que são obtidos através do ensaio. E a gente tem os principais parâmetros também, que é o módulo de Menard, a pressão limite e a pressão de fluência, que a gente consegue obter pelo resultado, para fazer essa análise. Aqui as vantagens depois que a gente consegue obter, que é a curva de tensão e deformação, que a gente consegue obter pelo resultado, e é praticamente isso.